Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se. Da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Bom, minha gente, hoje, quinta-feira, 22ª semana do tempo comum, nós ouvimos essa palavra de Deus, tirada do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Nos outros evangelhos, o chamado dos discípulos para serem apóstolos começa logo no início do ministério de Jesus. Agora, aqui no Evangelho de São Lucas, o chamado ocorre depois de alguns milagres, depois de algumas pregações, depois do ensino de Jesus às multidões. Depois de Jesus mostrar o seu poder, ele então começa a chamar. O importante não é quem chamou primeiro ou como chamou primeiro. O importante é o chamado. Deus vê as duas barcas, o Senhor Jesus vê as duas barcas, chama, usa uma das barcas por causa do número muito grande de pessoas, então ele recorre a este recurso, não é, que era uma espécie de palco, de púlpito, transforma aquela barca no seu púlpito, então, e dali começa a pregar. Quando termina, ele então pede a Simão Pedro: avança para águas mais profundas, você saia da margem, né, e vá. Aqui tem um sinal profético. Que sinal profético é esse? Sinal profético de que Jesus quer que Pedro deixe a sua vida apenas de viver na margem, a sua vida apenas de pescador, que ele avance para águas mais profundas, também no seu ministério, também na sua vida, também na sua missão como homem, não é? Aquele pescador da Galileia se tornaria o Papa, o primeiro Papa da história da humanidade, se tornaria o primeiro líder da igreja, da nova civilização que o Senhor Jesus queria fundar. Então, avançar para águas mais profundas tem esse significado. Pedro vai. Apesar de Pedro ser um experiente pescador, Pedro que demonstra uma obediência muito grande. Jesus era carpinteiro e não pescador. Pedro era pescador. Portanto, ele diz: olha, nós passamos a noite inteira, não pescamos nada, mas em obediência à tua palavra, vou lançar as redes. Ou seja, a humildade de Pedro de submeter a alguém que não era douto naquele assunto. E ele vai. Obediência à tua palavra. E em obediência à palavra, Pedro foi e a pesca foi milagrosa. Ou seja, encheu as barcas, precisou de chamar mais gente para encher mais barca, para que assim eles pudessem levar os peixes, que as redes quase se rompiam. É uma coisa assim, bonita da gente ouvir, mas também profundamente tocante no sentido da nossa própria vida. Não é? Se a gente obedece a Jesus, se a gente faz a vontade de Deus, se a gente faz assim, em obediência à tua palavra, vou fazer isso. Vou começar esse trabalho, vou começar esse ministério, vou me lançar nessa pastoral, vou me lançar nessa campanha de oração, vou me lançar de corpo e alma nessa novena, vou me lançar na vida cristã, vou abrir mão deste vício, daquele outro vício, vou para águas mais profundas e vou lançar as redes. E a rede vai se romper, quer dizer, a graça virá. Então, quando a gente ouve essa palavra também, a gente logo lembra, nosso pensamento recorre logo à Virgem Maria, não é? E nós pedimos a ela, não é? Alguém que nunca conseguiu viver apenas na margem, mas obedeceu a palavra. Eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Que Maria Santíssima nos ajude a obedecer a palavra do Senhor. E assim como os apóstolos deixaram tudo e começaram a seguir Jesus a partir da obediência, nós também aprendamos isso dos santos, dos apóstolos, de Maria Santíssima. Daqui, onde nós estamos realizando o nosso Cerco de Jericó, eu envio a bênção para você, para a sua casa, para a sua família. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia.